Muito bom dia, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, você que nos assiste a qualquer momento, qualquer hora, de todo lugar do Brasil. Aqui quem vos fala é o professor Luciano Favaro. Estamos aqui gravando dos estúdios do Gran Cursos Online em Brasília. Online, em Brasília, no Distrito Federal. Nossa capital federal. É todo dia agitada, né? Não tão agitada quanto Curitiba, ok? Brincadeiras aí no mundo político. Mas enfim, estamos aqui hoje para gravar acerca dos direitos humanos, uma parte geral, que é o surgimento, o conceito, um histórico, é aquela primeira parte que a gente chama de teoria geral dos direitos humanos. Óbvio, pessoal, as nossas aulas, elas são aulas assim que não podem ser uma prova para concurso, tal, ela é suficiente, mas se você quiser continuar avançando nos estudos, como por exemplo uma parte discursiva, você talvez tenha terá necessidade de fazer algumas outras leituras além da aula, tudo é um complemento. Ao longo da aula, às vezes eu comento, olha, tem esse livro, tal, tem esse doutrinador que fala isso, tem esse documento que eu recomendo que você leia. Por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é um documento que não é a aula dela hoje, tem a aula gravada aí já. Esse é um documento que eu recomendo que você leia. Você não pode se dar ao luxo de ir para uma prova de concurso que vai ser cobrado esse conteúdo sem ao menos ler essa declaração. Que é retratada aqui nas nossas aulas, ok? Então, sem maiores delongas, sem maiores demoras, vamos começar com o nosso conteúdo. Pode colocar aí na tela? Direitos humanos, né? Então, vamos começar com essa parte, teoria geral dos direitos humanos. Ela pode vir na sua prova aí como teoria geral, ela vem aí às vezes como definições, tal. É tudo dentro desse mesmo tópico, tá bom? Nós vamos fundamentos ou teorias, é tudo dentro desse tópico que nós iremos tratar. Você vai começar a pegar o gosto aí pelas nossas aulas. Então, eu vou começar com uma definição, mas antes de começar com uma definição, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Sempre falo isso em todas as minhas aulas. Pode vir comigo, isso. Sempre falo isso em todas as minhas aulas, praticamente sou um repeteco, né, em relação a isso. Mas não posso deixar de falar. Saia dessa de dizer que direitos humanos é direito dos presos. Isso aí é uma visão, como posso dizer, de deputados, de mídia, de ONGs, né? Saia dessa visão. Você não pode ter essa visão de que direitos humanos é direito dos presos. O cara às vezes vai lá pro Facebook e escreve um texto enorme. Quero ver agora os direitos humanos, sei que lá, tal, e critica o presidente, e critica o governador, e critica o deputado, e critica todo mundo, critica, né, o síndico do prédio, e tudo, enfim, critica todo mundo. Aí eu te pergunto, o que esse cara está fazendo se não exercendo o direito dele à liberdade de expressão? E detalhe, uma liberdade que tem que tomar cuidado, que inclusive tem restrições à liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela não pode ofender uma pessoa, correto? Pergunto, o que seria ela se não fossem os direitos humanos, que ela tanto critica? Tá vendo? Então, resumindo, saia disso, principalmente para uma prova objetiva, uma prova discursiva. Se você for com essa visão, a probabilidade de você estar lá dentro vai ser muito remota, tá? Direitos humanos, como você vai ver aqui ao longo das nossas aulas, ele é um conjunto de direitos, eu já vou começar agora a entrar na definição, é um conjunto de direitos que são indispensáveis para a pessoa. O senhor, mas não respeita os meus direitos humanos. Não, o seu deve se respeitar, sim. A boa parte dos seus direitos humanos, seus direitos fundamentais, como você gosta de chamar, até por causa do termo da Constituição, eles devem ser respeitados. Mas tem pessoas pobres, extremamente pobres, que elas não são respeitadas, e aí, consequentemente, nós temos muita violação. E não em relação apenas às pessoas pobres, mas também, né, de etnias diferentes, de religiões diferentes, que não é a religião, às vezes, do consenso, da maioria da população, e acaba que do consenso, não, da maioria da população, resumindo, ela acaba sendo discriminada. É isso. Ok? Vamos começar lá então? Definição? Coloca aí para nós na tela. Então, repito, hein? Saia dessa de falar que direitos humanos é direitos presos. Se você for prestar uma prova para agente penitenciário, aí você vai ter que estudar lá, né? Um documento da ONU que fala dos tratamentos, só colocar aqui rapidinho, ó, tratamentos dos prisioneiros. Mas se não for esse o seu caso, aí você vai ter que tratar, vai ter que estudar, se for cobrado também, né? Se não for esse o seu caso, saiba que você está falando uma grande besteira. E principalmente se for na onda de alguns deputados, deputadas, né? Uma briga constante entre Marias do Rosário e Bolsonaros, para falar assim, ficar bem claro. Até porque a gente conhece o cenário nacional, não dá para esconder. Vamos ali, então, uma definição. Ó. Direitos humanos representam um conjunto de direitos inerentes à dignidade humana,
Trata-se do conjunto de direitos reputados imprescindíveis para que se concretize a dignidade das pessoas. Veja, então, um conjunto de direitos, o que são os direitos humanos? Um conjunto de direitos que é inerente à dignidade humana e que são imprescindíveis. Bom, falou e não falou nada, né? Um conceito aberto, muito amplo. É um bom conceito para começar uma redação da prova discursiva, que você coloca lá. Que os direitos humanos é um conjunto de direitos inerentes à pessoa humana e são imprescindíveis a ela. Né? Falou, não falou nada. Mas o que é esse conjunto? O que é dignidade humana? Tá, é aí que nós vamos começar a brincadeira. É aí que nós vamos começar a trabalhar o nosso conteúdo. Fechado? Então vamos ver, vamos avançar. Olha ali. Agora, vamos a umas definições mais específicas. Os direitos humanos são aqueles princípios ou valores que permitem a uma pessoa afirmar sua condição humana e participar plenamente da vida. Tais direitos fazem com que o indivíduo possa vivenciar plenamente sua condição biológica, psicológica, econômica, social, falta uma vírgula aqui, né? Cultural e política. Então, volta comigo. Tá vendo qual é o conjunto de direitos? Qual é esse conjunto de direitos? É um conjunto de direitos que assegura a pessoa condição biológica, psicológica, econômica, social, cultural, política. Veja, então não é um conjunto qualquer. Professor, então são todos os direitos, sim. Todos os direitos que a gente reconhece como direitos o quê? Fundamentais, direitos básicos, sem os quais o ser humano não seria possível de exercer plenamente a sua condição digna. Não seria possível do ser humano exercer plenamente, viver numa sociedade, melhor dizendo, viver numa sociedade e ter os seus direitos. Professor, mas o direito do fulaninho, da criancinha lá que foi se inscrever numa creche e não tem vaga para ela, isso não é uma violação de direito? Sim, uma violação de direito. Por isso que às vezes você vai lá, vai até uma defensoria pública, a mãe ou o pai, ou de repente contrata um advogado e entra com uma ação na justiça para pleitear o quê? Pleitear justamente o direito que a criança tem à educação, de estar numa creche, estar numa escola e assim por diante. Resumindo, tá vendo como que esse conjunto não é um conjunto qualquer, não é um conjunto aleatório, conjunto dos... Né? É o direito dos humanos, o direito dos manos, né? Quero ver... É uma aberração falar isso, uma aberração, como se parecesse que alguns falassem, mas o preso tem muito mais direito que a gente. Nossa, só a liberdade que a gente tem, que é restrita, mas é uma liberdade que ele pode usar celular, pode tomar banho de sol, mas enfim, não tem a liberdade, né? Por que os caras que estão presos nessas operações Lava Jato, Mensalão e tal, os caras querem ir todo dia com um recurso diferente e tal, porque eles querem a liberdade. Né? Pode ser o ruim que for aqui fora, mas você quer a liberdade. É a mesma coisa se você estiver num outro país, você quer voltar para o Brasil ou vice-versa. Por quê? Porque você quer a liberdade de sair, de locomover. Essa liberdade que se lhe é tolhida em virtude de uma prática de um crime, obviamente que... Por que muitos saem aí para os saidões e não voltam? Porque eles querem a liberdade, né? Ou acham que lá é bom na cadeia. Óbvio que não é. Então, resumindo, saia dessa visão, tá bom? Repito, isso aqui é importante a gente ter essa consciência. Vamos lá, o que mais? Olha só, pode colocar na tela. Os direitos humanos se aplicam a todos os homens e servem para proteger a pessoa de tudo que possa negar a sua condição humana. Então veja, protege a todos os homens. Repito, senhor, tem criança passando fome na Somália. Professor, tem violação de direitos contra as mulheres na Nigéria. Professor, tem violação de direitos contra as mulheres no Brasil. Professor, tem violação de direitos contra, contra os índios no Brasil. Tem violação de direitos humanos contra todas as populações, todos os habitantes lá na Coreia do Norte, até porque eles não têm a liberdade de se comunicar. Enfim, há violação de direitos? Há. Agora, a proposta que eu quero trazer, o que está na nossa Constituição, se for respeitado, e nós estamos aqui tratando do Brasil especificamente, se for respeitado, você terá uma guarida, uma proteção legal da Constituição de que você pode exercer os seus direitos plenamente, o Estado não vai interferir e se interferir ali terá um juiz para resguardar os seus direitos. É assim que funciona. É assim que funciona, por exemplo, quando alguém preso impetra um habeas corpus. Impetra um habeas corpus, ele pode sair. É assim que funciona. É quando a pessoa tem o seu direito líquido e certo violado, ela impetra o mandado, não amparado por habeas corpus nem habeas data, e ela impetra o mandado de segurança. Resumindo, tá vendo como que o negócio, com a definição de direitos humanos não é tão singela? Vamos avançar e a gente fecha esse tópico. Olha lá, os direitos humanos servem assim para assegurar ao homem o exercício da liberdade, a preservação da dignidade e a proteção da sua existência. Trata-se, portanto, daqueles direitos considerados fundamentais. Veja que na nossa Constituição se utiliza mais a expressão fundamentais,
que tornam os homens entenda aqui, obviamente, né? Homens no sentido lato. Que tornam os homens iguais, independentemente do sexo, nacionalidade, etnia, classe social, profissão, opção política, crença religiosa ou convicção moral. Eles são essenciais à conquista de uma vida digna, daí serem considerados fundamentais à nossa existência. Então, resumindo a história toda, olha aí, direitos humanos, aquele conjunto de direitos que a gente falou, que assegura a pessoa a condição biológica, física, econômica, social, cultural, política e principalmente que resguarda essa pessoa a condição dela de igualdade para com os demais, independentemente da classe social dela, da religião, da etnia. Senhor, isso é uma aberração, isso não acontece. Bom, repito, se há violações, as violações têm que ser reparadas e aí nós temos que ter essa consciência de que para uma prova isso vai ter que levar. Se há violações, tem que ser reparada. Se há violações de direitos ou preterição de um direito seu, tem que ser reparado. Quantas pessoas que a gente já viu falar, olha, professor, eu passei, sei lá, em 21º no concurso, 22º foi chamado, eu não fui, sua vaga, você foi preterido. Agora, você também não pode ficar inerte. Você tem que ir lá entrar com mandado de segurança, provavelmente. Mas é um absurdo. Enfim, eu não estou falando que não é absurdo. Quem disse que não é absurdo? Quem disse quem está aqui dizendo que os direitos humanos aqui não tem falhas? Não estou dizendo isso, pelo contrário. Aí quando você vê, às vezes, uma pessoa lá, né, que matou a outra, tal, e que ela não é presa, e que faz alguma coisa, e ela tá... Enfim, você vê a violação de direitos humanos da família, da vítima. Ok? É isso que eu estou falando. Aí quando vai lá um policial militar vem a ser morto ou machucam ele ou façam algum ato contra ele, quem disse que não está havendo violação de direitos humanos? Está também. É o que acontece, é que a mídia e parte da população e parte de alguns parlamentares e tal, dão foco numa área específica. E a população, como se fosse um mantra, fica repetindo isso como se fosse papagaio, porque acha bonito dizer que os direitos humanos só protegem o bandido, só protege o... né? Não é assim. Se você falar essa besteira, você próprio está se contradizendo numa prova em que você vai fazer, em que você tem a mesma igualdade de direito com o seu colega que está do lado da sua cadeira, não é? Mas se ele passou atrás de mim e foi chamado, repito, preteriu o seu direito. Tem a palavra preteriu, ou seja, passou na sua frente, se você foi preterido, consequentemente você tem que entrar com uma ação judicial, mandado de segurança para assegurar esse seu direito. Resumindo, é isso, ok? Vamos avançar. Você pode ver, olha aí na tela, as duas expressões, duas terminologias, direitos humanos e direitos fundamentais. O que é direitos humanos? Melhor dizendo, o que é direitos humanos? Vamos voltar aqui. Direitos fundamentais. Ambas têm a mesma definição que eu coloquei aqui atrás, tá? Então não vá dizer que tem diferença de definição entre direitos humanos e direitos fundamentais. Não é essa a proposta. Utiliza-se preferencialmente a expressão direitos humanos para referir-se aos direitos universalmente aceitos positivados na ordem internacional. Então você tem, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então ela é universal. Então um documento que ele é feito na órbita internacional, na ordem internacional, ele é preferencialmente chamado de direitos humanos. Já os direitos fundamentais, preferencialmente, eles são utilizados para referir-se aos direitos positivados na ordem o quê? Interna dos Estados, ok? Na ordem interna dos Estados. Então, olha aí só, se a gente relembrar. Olha lá, direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Poderia ser, né? Declaração Universal dos Direitos Fundamentais. Muito bem. E na nossa Constituição brasileira, como é que está? Direitos fundamentais. Poderia ser, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos humanos e suas garantias, poderia ser. Mas, preferencialmente, utilize-se a expressão direitos humanos, volta aqui comigo, direitos humanos na órbita internacional e direitos fundamentais na órbita interna. Fechado? Ok? Agora, olha lá, o aluno está ouvindo aqui, puxa vida, quer dizer que tem diferença. Direitos humanos, ele é mais amplo que os direitos fundamentais. Não. Direitos fundamentais tem uma definição mais ampla do que os direitos. Não fala essa besteira. Eu estou falando, a definição é a mesma. Preferencialmente, a expressão é utilizada um ou em outro caso. Vamos avante? Próximo ali.
Fundamentos dos direitos humanos. Vamos a alguma perguntinha? Essa é a nossa primeira parte da nossa aula, pessoal. A gente fala assim, a nossa aula que é um curso de direitos humanos, e aí, dependendo do seu concurso, a gente vai disponibilizando os vídeos que são necessários para a sua prova. Então, não se esgota com esse tópico de surgimento, conceito, e o pessoal acha um pouquinho mais chato, vai ter que passar por ela. Fundamentos, teoria, não se esgota, tá bom? Vai além disso. Olha aí a perguntinha, qual é a razão de ser desses direitos humanos? Para que eles existem? Bom, aí fica bem claro que eles existem para zelar, proteger ou promover a humanidade que há em todos nós, fazendo com que o ser humano não seja reduzido a uma coisa, a um objeto qualquer do humano. Do mundo. Venha comigo. Antigamente, quando você devia para uma pessoa, você respondia com o seu corpo. Então, se ficar devendo para ela, se ela ia te cobrar, você não pagava, você virava escravo dela. Ou ela ia lá, tirava uma parte da sua mão. Teve épocas e épocas. Ou você ia lá para a praça pública e ele então falava que você era um devedor e te açoitava ali. Resumindo, isso era assim que funcionava. E hoje é assim? Hoje não. Hoje eu respondo com o meu patrimônio. Por quê? Porque entendeu-se que os direitos humanos, a proteção da pessoa, do devedor, a proteção dele, o direito humano tem que zelar pela integridade dele e tal. Então, não é aconselhável que você vire escravo do outro. A escravidão ela é violação de direitos humanos. Mas há no mundo, muita, no Brasil. Olha, a minha cidade, chama-se, eu sou do interior de São Paulo, cidade americana. Um abraço aqui para meus conterrâneos, do estado de São Paulo. E lá, de tempo em tempo, o Ministério Público do Trabalho está lá e acha algum local. Antigamente, eu sempre brinco que os bolivianos eles ficavam tocando flautinhas na praça da cidade, lá na matriz lá da igreja, tal, enfim, a pracinha, tá? Aquela cidade típica que tinha uma igreja, uma padaria, uma lotérica, uma Casa Bahia, né? Brincadeira, eu não posso fazer propaganda aqui, né? Brincadeira. Enfim, resumindo, aí ficava lá tocando flautinha. Hoje, que eles estão virando mão de obra escrava. Não estou dizendo que não está havendo violação. O cara até fala assim, olha, é preferível estar aqui no Brasil sendo mão de obra escrava do que estar lá na Bolívia passando fome. Olha a situação que chega. Olha o problema. Aí o Ministério Público do Trabalho vai lá, pega as pessoas, manda registrar em carteira, pagar os direitos trabalhistas. Dia desse, uma marca famosa aí de camisas femininas e tal, foi multada, foi punida justamente por causa disso, que contratava mão de obra boliviana ou colombiana aqui no Brasil para costura. Absurdo. Diz que o Ministério Público chegou lá tal, e a costureira estava na máquina, mandou todo mundo parar, tudo tal, começou a investigar, tirar foto tal. E daqui a pouquinho uma das bolivianas, voltou para a máquina e continuou fazendo o trabalho dela. Olha a situação. Ela está tão assim que ela não entendia o que o Ministério Público estava fazendo ali, o que ele estava querendo proteger os direitos dela. Olha que coisa. Porque para ela, os direitos humanos dela estariam sendo respeitados, ela tendo dinheiro e tendo que comer. Olha a situação que nós temos. Olha a situação que nós temos. Veja, sem direito trabalhista, numa casa, sei lá, de 30 metros quadrados com 50 pessoas, não sei se é isso, né? Obviamente estou brincando aqui, mas dando um exemplo talvez um pouco exagerado para você entender. Com crianças e tal, passando fome, mas mesmo assim ela prefere estar aqui, repito, violação de direitos humanos. Certo? E aí temos que zelar por isso. Então, para fechar, portanto, o fundamento dos direitos humanos está baseado na ideia da dignidade da pessoa humana. Será que essa mulher que foi encontrada lá como costureira, mão de obra escrava para essa marca famosa de roupa no Brasil, ela tem a dignidade da pessoa humana? Nesse momento que estão fazendo com ela? Há uma dignidade? Óbvio que não, né? Então, olha aí, opa. Estou demais aqui, né? Apertei vários botões aqui, agora fui eu. Olha aí, a importância da proteção dos direitos humanos. Ele cortou um pouquinho a imagem. O que essas imagens retratam? Sempre coloco elas, tudo tal, quase toda a aula tem elas. Não é nenhuma apologia aqui a algum símbolo tal, mas retrata a Segunda Guerra Mundial, né? São imagens que retratam a Segunda Guerra Mundial. Aí a bomba, o Hitler com seu símbolo, a bomba atômica e o dia D que fala. Resumindo a história toda, os direitos humanos eles existem para quê? Para possibilitar a vida em sociedade, porque não é possível uma harmonia social sem que reconheça direito às pessoas. Pretende-se com essa proteção evitar outras atrocidades, tais quais, por exemplo, nós verificamos na Segunda Guerra Mundial e, venha para cá, tais quais nós estamos verificando hoje na Síria, tais quais nós estamos verificando hoje na Somália, que eu já cheguei aqui a falar, tais quais nós estamos verificando aqui hoje na Nigéria, com um grupo terrorista lá chamado Boko Haram, ou lá na Síria com o Estado Islâmico, enfim, e é isso, ok?
essa é a importância de proteger os direitos humanos. Então, a partir do momento que a gente começa a banalizar, que é uma aberração, os feministas, tem o extremo dos dois lados, né? É por isso que os extremos não são bons. Nem o extremo A, nem o extremo B, nem o extremo que é proteção total e o extremo que é nenhuma proteção, são bons. Por quê? Porque justamente é por causa destes, com devido respeito, dessas pessoas que são ignorantes no assunto, né? Ela acha que está defendendo e acaba até prejudicando, porque ao ela defender uma proteção extrema, que ela nem sabe, ela acaba criando que outras pessoas possam criticar a posição dela e, consequentemente, ao invés de criticar a posição, ela acaba ofendendo os direitos humanos, querendo retirar direitos humanos. É impensável hoje na nossa sociedade, por exemplo, vamos falar aqui a respeito da proteção das mulheres, seria impensável hoje na nossa sociedade se nós não tivéssemos uma fila preferencial para a mulher, correto? Seria impensável, isso já é antigo, eu era moleque, já tinha essa lei. Mas agora, vamos ao segundo ponto, seria impensável hoje na nossa sociedade brasileira se nós não tivéssemos uma lei que protegesse a mulher contra a violência doméstica. Olha aí. Tá vendo como que são as coisas? Isso são leis protegidas. Vamos para outro grupo. Seria impensável hoje na nossa sociedade se nós não tivéssemos um código para proteger o idoso, que é o estatuto, melhor dizendo, do idoso. Seria impensável na nossa sociedade hoje, prometo que eu paro de falar, está repetindo muito, né, professor? Um código um estatuto para proteger a criança e o adolescente. Queiram, critique ele ou não, está defasado, talvez tenha que atualizar, mas já imaginou se não tivesse? Você já imaginou se não tivesse regras mínimas? Critica tal, tem problema, tem que ajustar isso tal. Enfim, que há críticas, não estou falando que não há críticas ao estatuto, mas a proteção da criança, ela tem que haver. Tem que haver. Né? O fato de ter escola, tal. Se não tem, está violando, é por isso que está com esses problemas e que nós vamos sofrer, né, gerações perdidas aí porque não respeita um mísero código, um mísero estatuto. E o último que eu gosto de falar é o Código de Defesa do Consumidor da década de 90. Se eu não respeito o Código de Defesa do Consumidor. Bom, se não respeitasse, nós estaremos com muito mais problema. Alguns pontos são respeitados, o que desrespeita são outros que a gente tem que tentar ao longo do tempo entrar com ação judicial, ver o que os nossos tribunais falam em relação a isso. Vamos avançar. Próximo tópico. Princípios basilares dos direitos humanos. A gente praticamente fala dos princípios da teoria e fecha aqui esse tópico. Fecha aqui esse bloco. Princípio basilar, inviolabilidade da pessoa. Não se pode impor sacrifícios a um indivíduo em razão de benefícios a outra pessoa. Isso é o princípio da igualdade. Se me impôs um benefício, se me conceder um benefício, tem que conceder a outra. É o princípio da igualdade, não é isso? Agora, lembre-se que tem que tratar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades, correto? Então, se está uma mulher gestante numa fila do banco, ela vai ter preferência, não é isso? Vai ter lá um caixa preferencial. Agora, se há duas mulheres gestantes, ela não tem preferência em relação a uma outra. Eu estou mais gestante que você, o meu está de 8 meses, você está de 7, você vai ter que deixar passar. Isso não existe, né? Aí tem dois idosos lá numa fila. Aí chega o primeiro idoso, vem o segundo idoso e fala, olha, mas qual a sua idade? A minha é 61, a idade de idoso no Brasil é 60. Eu tenho 65, então eu vou passar na frente. Não é isso. Obviamente que nós temos que tratar os iguais com suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades. Então essa é a inviolabilidade da pessoa que nos dá essa proteção da igualdade entre as pessoas. Vai. Próximo. A autonomia da pessoa. Toda pessoa é livre para a realização de quaisquer condutas, desde que essas condutas não prejudiquem terceiros. Esse é o princípio da liberdade. Então veja, eu sou igual, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, desde que não prejudique terceiro. Então, se me violar a igualdade, eu entro na justiça pedindo para o juiz me conceder a igualdade, não é isso? Se me prejudicar a minha autonomia, eu entro na justiça para pedir o quê? Seu juiz, eu quero autonomia para fazer as minhas coisas, desde que não prejudique terceiro, desde que não viole a lei, você pode fazer. Ok? Então, só mais uma coisinha para a gente não esquecer. Autonomia e igualdade, né? A autonomia e a inviolabilidade, que a gente tratou de igualdade. Um exemplo rápido. Você vai lá, contratado para um emprego, assina um contrato, autonomia, né? Aí você vai ter o mesmo salário que o seu colega do lado, porque é uma igualdade, ou seja, inviolabilidade da pessoa e tal. Então tem que estar esses dois princípios juntos, ok? Mas tem um terceiro princípio, olha lá comigo, que é a dignidade da pessoa. Diz que todas as pessoas devem ser tratadas e julgadas pelos seus atos.
e não em relação a outras propriedades suas que não alcançáveis por eles. Esse é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então todos querem dignidade. Vamos ver o que trata a dignidade. É um valor incondicional. Ela deve existir independentemente de qualquer coisa, incomensurável. Não se pode medir, avaliar sua extensão. Insubstituível. Nada pode ocupar seu lugar de importância na nossa vida. Não admite equivalente. Ela está acima de qualquer princípio ou ideia. Trata-se de algo que possui uma dimensão qualitativa, jamais quantitativa, né? De quantidade, de qualidade. A dignidade possui um valor intrínseco, a ela inerente, por isso uma pessoa não pode ter mais dignidade do que a outra. Então eu vou sempre conto nesse momento da aula um exemplo, que todo livro de direitos humanos que você lê, que aí eu recomendo, sempre às vezes pegar um livro de direitos humanos para dar uma lida. Tudo isso aqui que eu estou colocando nesses trechos, são trechos de doutrinadores de direitos humanos. Uma excelente doutrinadora de direitos humanos é uma escritora chamada Flávia Pelvezan, em que ela trata os princípios, ela trata a teoria, ela trata tudo que a gente está falando aqui, a definição. E aí tem um exemplo muito colocado, que veio da França, e diz que lá na França, uns anõezinhos, eles trabalhavam numa boate. Ou trabalhar numa boate sem problema. Então veja, respeitava o direito à igualdade deles, tudo era contratado pelo mesmo valor. Respeitava a liberdade deles, ou seja, a autonomia privada, eram todos contratados, todos tinham, sei lá, carteira de trabalho assinada, sei lá, né? Falando aqui, fosse fazer uma comparação com a nossa lei, nem sei se lá tem carteira de trabalho. Então respeitava a igualdade e respeitava a liberdade deles de serem contratados. Agora, sabe qual era o trabalho deles na boate? Servir de bola de boliche. É, sério. Então a pessoa chegava lá, contratava eles para pegar eles, passava, sei lá, colocava uma roupa neles lá e passava vaselina no corpo e depois, arremessava eles numa pista de bola de boliche. Ou seja, ele era contratado para aquilo. Você poderia pensar assim, né? Mas o que tem a ver? Está trabalhando, trabalho digno, trabalho justo. Olha só. Então veja só, o Ministério Público de lá não achou tão justo assim, não tão digno. E isso violaria a dignidade da pessoa humana. Quando você começa a discriminar uma pessoa, usar ela como objeto, lembra que eu falei que não é para ser usada como objeto? É esse o problema, olha aí. Quando ela começa a trabalhar utilizada como objeto, você está voltando à escravidão. Por isso que há várias críticas em relação a reformas que são propostas. Olha, o trabalhador rural, ele vai receber tudo, o pagamento dele em alimento. Não é? Cuidado para não voltar um objeto. O rural voltar a ser um objeto. Resumindo a história toda, o Ministério Público foi lá, mandou fechar a boate, enfim, né, fez lá tudo e tal. Aí os anõezinhos foram para a mídia, os anõezinhos. Tirou o nosso trabalho, olha aí, antes ganhava $100 por noite, sei lá quanto é que era, se era 50, 20, não importa. Agora estamos sem trabalho. Olha o que eu vou falar agora, é melhor eles não terem um trabalho do que ter um trabalho que viola a dignidade da pessoa humana dele. Nossa, mas sério, você tem que pensar assim, é assim que você tem que entender. Se fosse assim, você ia falar aquela menina que estava na máquina de costura lá para essa marca famosa no Brasil, que estava contratando mão de obra escrava, fala, não, mas olha, ela está com emprego. É melhor ela ter emprego do que estar desempregada e não ter o que comer, não. Não é assim que funciona, não é isso. Aí você vai numa fazenda e o cara está lá, mão de obra escrava também está lá, em que o dono da fazenda coloca lá os trabalhadores, o cara fica lá o mês inteiro, chega no final do mês, o cara recebe o dinheiro dele, aí o patrão fala, você pode ir para a cidade, você vai chegar na cidade, faz sua compra, depois você volta. Aí, óbvio que não faz isso, né? O cara coloca uma vendinha lá e fala, se você quiser também tem a vendinha. O cara compra na vendinha dele, aí ele coloca uma pasta de dente a R$20, 1 quilo de arroz a R$50, enfim. Ou seja, quando chega o final do mês, ele está devendo para o patrão. E aí? Isso é dignidade da pessoa humana? Tá vendo? É a mesma coisa. Se aí o Ministério Público vai lá, o auditor fiscal do trabalho vai lá, multa a fazenda, manda registrar em carteira, tudo, pega criança trabalhando. Então, resumindo a história toda, pessoal, são os 3 princípios basilares dos direitos humanos, ok? Olha aí, e é tão basilar, tão fundamental, que no artigo 1º da nossa Constituição diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito e tem como um dos fundamentos, entre outros, a dignidade da pessoa humana. Você vê que interessante aqui que são 5 fundamentos, dos quais aqui não vou tratar porque não é o foco da nossa aula. Um deles, o central, o terceiro, é justamente a dignidade da pessoa humana. Então, amigo, se você tem uma visão de que a pessoa tem que ser escravizada, nossa,
Vai por mim. Você tem que mudar essa visão para a sua prova. Por quê? Porque você tem que entender que assim como você tem dignidade, tem oportunidade de estudo, qualquer pessoa tem que ter essa oportunidade. Se não tem, há violação de direitos humanos. Óbvio, nem todos fazem a mesma escolha. Imaginou se todo mundo gostasse, fosse torcedor do Flamengo, ou todo mundo torcedor do Corinthians, o que ia acontecer? Né? Estava ferrado, brincadeira, né? Brincadeira. Onde eu quero chegar? Óbvio, cada um faz suas escolhas, mas o direito, a dignidade não pode ser tolhida em virtude da escolha que a pessoa faz. Se ela quer ser padeiro, se é a profissão dela, se ela quer ser, por exemplo, uma pessoa que, como fala, varredor de rua, né? Tem um nome lá, esqueci. Também um jardineiro, sem problemas, é a profissão que ela escolheu. Pelo contrário, não estou aqui menosprezando. Se ela quer ser um engenheiro, um médico, tendo oportunidades. Agora, qualquer profissão que ela escolha não pode ser tolhida, não pode ser violada segundo sua dignidade. Ok? Muito bem, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Vamos parar por aqui então, aí nós vamos para o próximo bloco. No próximo bloco a gente volta falando das teorias e já na sequência a gente entra com uma partezinha histórica. Fechado? Até já.